Então, o vídeo de aula de hoje é sobre equações, né? Vamos trabalhar os conceitos fundamentais. Então, definição de equação. Equação é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas e é expressa por uma igualdade. Então, vejamos um exemplo. A gente entendeu o que é incógnita e como é expressa por igualdade. O dobro do valor da minha idade somada com 10 é igual a 50 anos. Qual é a minha idade? Então, a idade no problema é um valor desconhecido. Então, eu vou representar ele por x. Então, o dobro da minha idade vai ser 2 vezes x. Somado, vou somar com 10. Então, aqui, ó, mais 10 é igual a 50. Qual é a minha idade? Então, a incógnita é o número desconhecido e, no caso, a gente vai representar esse número desconhecido por uma letra. Então, tá aqui, ó, o dobro da idade, então 2 vezes x, esse ponto é multiplicação, somado com 10 é igual a 50. Então, isso aqui é uma sentença matemática que ela é expressa por uma igualdade e contém uma ou mais incógnitas. No caso aqui tem uma incógnita, que é o x, que o x está representando a idade. Então, vamos lá. Antes da igualdade de uma equação é o primeiro membro. À direita da igualdade é o segundo membro. Então, antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Outro conceito que a gente tem que saber é de raiz. Raiz ou solução de uma equação é o número que a gente substitui a incógnita e a sentença continua verdadeira. Ou seja, é o valor numérico da incógnita. No caso desse problema, é a idade dessa pessoa, né? O dobro da minha idade somado com 10 é igual a 50. Qual é a minha idade? Então, se vocês parar para pensar um pouquinho, facilmente vocês descobrem qual que é a idade. Então, esse número que vocês vão descobrir é o x, é o valor do x, é a raiz da equação, é a solução da equação. Então, vamos supor que é 20. Eu acho que a resposta é 20, porque o dobro de 20 somado com 10 dá 50. Mas eu vou verificar. Como é que eu verifico? No lugar do x, eu coloco 20 e vejo se essa sentença continua verdadeira. Se continuar verdadeira, é porque o 20 é raiz da equação. Se não der uma sentença verdadeira, porque não é. Então, no lugar do x eu coloco 20, não é 2 vezes x? Então vai ficar 2 vezes 20. Então tá aí. 2 vezes 20 mais 10 igual a 50. Quanto que é 2 vezes 20? 40. 40 mais 10 é igual a 50? Quanto que é 40 mais 10? 50. 50 é igual a 50? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então 20 é a raiz da equação acima. 20 é a solução ou raiz dessa equação. Então aqui, se eu fosse responder essa pergunta, o dobro do valor da minha idade somado com 10 é igual a 50. Qual é a minha idade? A idade é 20. Vamos ver um contra-exemplo. Vamos falar que a pessoa, em vez de tivesse chutado 20, tivesse falado que a raiz era o 15. Aí eu ia verificar. No lugar de x, eu ia colocar 15. Então, não é 2 vezes x mais 10 igual a 50? Vai ficar 2 vezes 15 mais 10 igual a 50. Quanto que é 2 vezes 15? 30. 30 mais 10 igual a 50. 30 mais 10 dá 40. 40 é igual a 50? Essa sentença é verdadeira ou falsa? Falsa. Então, 15 não é raiz da equação. Então, 15 não é a resposta dessa equação. Então, tá aí. Equação é uma sentença matemática, ela contém uma ou mais incógnitas e ela é expressa por uma igualdade. Fácil, né? Vamos ver outro exemplo? Ó, agora essa moça aqui, né?
O triplo do valor da minha idade subtraído por 4 é igual a 20 anos. Qual é a minha idade? Então, eu vou representar esse problema através de uma equação. Vou equacionar o problema. A idade não falou. A idade é um número desconhecido, então vai ser a incógnita da equação. Eu vou representar por uma letra. Poderia ser I, poderia ser J. Geralmente a gente usa muito a letra X. Então, o triplo da minha idade. Então, vai ser o triplo de X. 3x. Subtraído. Subtraído é o sinal de menos. Por 4 é igual a 20. Qual a minha idade? Está aí a equação. Ó, o triplo de um número. Como eu não sei o número, eu estou chamando de x, é 3 vezes x. Subtraído, sinal de menos. Subtraído por 4 é igual a 20. Então, está aqui a equação que representa esse problema. O triplo da minha idade subtraído por 4 é igual a 20. Então, esse número desconhecido que eu representei por letra é minha incógnita. Antes da igualdade, a esquerda da igualdade é o primeiro membro. E depois da igualdade é o segundo membro. Raiz ou solução de uma equação é o valor, é o resultado do x, é o valor de x, é o número que eu coloco no lugar do x e a equação dá uma sentença verdadeira. Então, a raiz vai ser a solução desse problema, vai ser a idade dessa pessoa. Então, vamos testar alguns números. Eu acho que o 10 é raiz, aí eu ia testar o 10. Então, no lugar de x, eu ia colocar quem? 10. Então, vamos ver. Então, no lugar de x, você coloca 10, vai ficar 3 vezes x, então é 3 vezes 10, menos 4 igual a 20. Quanto que é 3 vezes 10? 30. 30 menos 4 é igual a 20. 30 menos 4 é 26. 26 é igual a 20? Verdadeiro ou falso? Falso. Então, isso significa que 10 não é raiz da equação acima. Coloquei 26 aqui, é 10. O que eu testei foi o número 10. Então, 10 não é resposta, não é a idade dessa moça. Então, vamos testar outro número. Vou testar se o 8 é raiz, se é a idade dessa moça. Se o 8 vai dar uma sentença verdadeira nessa equação. Então, vamos lá. Então, no lugar de x, eu vou colocar 8. Então, vai ficar 3 vezes 8 menos 4. E eu vou ver se é igual a 20. Então, 3 vezes 8 menos 4 é igual a 20. Quanto que é 3 vezes 8? 24. 24 menos 4 é igual a 20. 20 é igual a 20? Verdadeiro. Ou seja, 8 é raiz da equação. A idade dessa moça aqui é de 8 anos. Ó, o triplo de 8, 24, menos 4 igual a 20. Então, a resposta desse problema é 8. 8 é raiz dessa equação e essa equação representa esse problema. Então, 8 é a solução desse problema. Então, uma equação é uma maneira de se descobrir um número desconhecido. Então, sempre vou focar equação. O que é equação? É uma sentença matemática que contém um ou mais incógnitas e é expressa por uma igualdade. Incógnita é o número desconhecido do problema que a gente representa por letra. Então, vamos ver. Essa daqui, vou ver se é uma equação ou não. Essa daqui é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas? É, tem o x e tem o y. E é expressa por uma igualdade? É expressa por uma igualdade. Então, isso aqui é uma equação. Ela vai ter essa equação antes da igualdade é o primeiro membro, depois da igualdade é o segundo membro. Já adiantando um conceito, ela é uma equação do primeiro grau, porque quando só está a letra, ela está elevada a 1. Então, o maior expoente que apareceu é 1. Então, é a equação do primeiro grau. Se tivesse um x elevado a 2 aqui, aí era a equação do segundo grau.
Se tivesse um elevado a 5, aí era a equação do quinto grau. Então, o grau da equação é o maior expoente que aparecer em qualquer uma das letras. Então, como não aparece, pode ser 1, e aqui também é elevado a 1. Então, por isso aqui é uma equação do primeiro grau. É uma sentença matemática, aparece uma ou mais letras e é expressa por uma igualdade. Essa daqui, ela tem uma incógnita, mas ela não é expressa por uma igualdade. Esse símbolo aqui é o maior que. Isso aqui não é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma inequação. Quando, em vez da igualdade tiver maior, menor ou diferente, aí vai ser uma inequação. É outra matéria. Então, para essa equação, pode ter uma ou mais incógnitas e tem que ser uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Essa aqui não tem igualdade, não é equação. A elevado a 3 igual a 27. Ela tem uma incógnita, que é o A, e ela é expressa por uma igualdade. É uma equação. Só que essa equação, qual que é o maior expoente que aparece na letra? É o expoente 3 na incógnita. Então, ela é uma equação do terceiro grau, onde a incógnita dela é o A, o número desconhecido. Essa daqui é uma inequação. Ela não é equação porque ela não é expressa por uma igualdade, ela é expressa por esse símbolo que é o diferente. Então, não é. Essa aqui é uma matéria mais para frente a gente estuda. Essa expressão aqui, ela tem uma incógnita e ela tem uma igualdade, uma equação. Aqui está falando que o triplo de um número subtraído por 7 dividido por 2 é igual a 27. Então, isso aqui é uma equação, ela tem o primeiro membro, tem o segundo membro, ela tem uma incógnita x, ela é representada por uma igualdade. Então, ela é uma equação. O maior expoente que aparece, como não tem nada na letra, é elevado a 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. E a incógnita é x. Coloquei A aqui, não sei o que é x. Ficou feio, né? Então, tá aí. E aí, vamos para os exercícios. Eu vou deixar uma lista de atividades no link, uma lista de atividades na descrição desse vídeo aqui. Então, eu já vou fazer alguns exemplos dessa lista, aí vocês façam o resto. Deixa eu pegar aqui o leio. Então, vamos lá. Primeira questão. Identifique entre as sentenças matemáticas abaixo as que são equações e para essas destaque seus membros e suas incógnitas. Então, vamos lá. Essa aqui é uma sentença matemática, ela é expressa por uma igualdade, ela é uma equação. Então, ela é uma equação e ela tem quantas incógnitas? Duas. Tem dois números desconhecidos, é o x e o y. Inclusive, ela é uma equação do primeiro grau, porque quando não aparece expoente na letra, quer dizer que é expoente 1. Então, antes da igualdade é o primeiro membro. Depois da igualdade é o segundo membro. Tá aí. A letra B, ela não é uma equação, ela é uma inequação. Ela não é equação porque ela não é expressa, porque para ser equação é uma sentença matemática que tem uma ou mais incógnitas e é expressa por uma igualdade. Essa aqui não está pela igualdade, está pelo menor que. Então não é uma equação do primeiro. Não é uma equação. Essa daqui é uma sentença matemática, ela tem uma incógnita que é x, que é o x de novo, então é o mesmo. Então ela só tem uma incógnita que é x e ela é expressa por uma igualdade. Então ela é uma equação e ela é uma equação do primeiro grau. E ela só tem uma incógnita que é x antes da igualdade primeiro membro, depois da igualdade segundo membro. E aí as outras tá aí, já vai estar na lista que eu falei para vocês, na descrição do vídeo, vocês que vão tentar fazer. Então tem mais alguns para vocês tentar fazer. A questão número 2 vai ser um probleminha, só que não é só para você representar com uma equação cada situação a seguir. Por exemplo, ó,
o salário de João somado com 100 é igual a 900. Faltou vírgula 00, né? Então, não falou o salário do João, então vou chamar de X, por exemplo. Então, vai ficar X, que é o salário de João, mais somado mais 100 é igual a 900. Está aí a equação que representa essa situação. Porque o salário de João é incógnito, eu não sei, então eu chamo de X. Somado com 100 é igual a 900. E essa outra que é a letra B, ó, o triplo do número de roupas de Maria subtraído de 7 é igual a 13. O número de roupas de Maria não falou, vou chamar de X, poderia ser outra letra. O triplo de X vai ser 3 vezes X. Subtraído, então, menos 7 é igual a 13. Então, tá aqui a equação que representa esse problema. E aí vai ter outros para vocês tentar fazer. Letra C, letra D, E, F, G, H. E o último exercício, que é a última atividade, 3, é assim. Vai ter vários para vocês testar. Verifique se o número menos 5 é raiz da equação 2 vezes x mais 30 igual a 20. Se menos 5 for raiz, quando eu colocar menos 5 no lugar do x, essa sentença vai dar verdadeira. Se der verdadeira, é porque é raiz. Se der falsa, é porque o menos 5 não é raiz. Então, 2 vezes x vai ficar 2 vezes menos 5, mais 30 igual a 20. Então, no lugar de x, eu coloquei menos 5, substituí. 2 vezes menos 5, mais com menos, 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar menos 10 mais 30 é igual a 20. Se eu devo 10 e tenho 30, eu tenho 20. Ou então, sinais iguais ou diferentes? Diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. 30 menos 10, 20. O maior é o 30, então mais 20. Então, ficou 20 igual a 20. É uma sentença verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso significa que menos 5 é raiz dessa equação. Vamos ver outro exemplo? Verifique se o número 6 é raiz dessa equação. Então, onde é que tiver x na equação, eu vou colocar 6. Se der uma sentença verdadeira, é porque é raiz. Se der falso, não é raiz. Então, vamos lá. X igual a 6, então vai ficar 2 vezes x, é 2 vezes 6, mais 30 igual a 20. 2 vezes 6, 12. 12 mais 30 é igual a 20. 32 é igual a 20. É verdadeiro ou falso? Falsa. Então, 6 não é raiz da equação. E aí vai ficar alguns para vocês fazerem. No caso aqui, deixa eu ver. Essa última aqui, como é um pouquinho diferente, deixa eu deixar ela fazer mais uma. Fazer a F. Ó, vou verificar se 40 é raiz dessa equação. Aqui está falando que x dividido por 4 é igual a 20. Então, no lugar de x, eu vou colocar 40. Então, vai ficar 40 dividido por 4 é 20. 40 dividido por 4, 10. 10 é igual a 20? É verdadeiro ou falso? Falso. Então, 40 não é raiz da equação, que é 40. Então, verifica que 40 não é raiz dessa equação. Aí vocês testam 80, se é ou não. Vamos ver aqui. Então, esse conteúdo, se vocês quiserem de referência, esse livro, O Conquista da Matemática, 7º ano, esse conteúdo está nas páginas 139 até a página 144. Então, até a próxima. Façam as atividades e qualquer coisa me contatem. Inscrevam no canal para poder ter um controle de quantas pessoas estão vendo e tal. Dá um gostei ou não gostei. Até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.